Mas só está começando. Estamos começando então a 1000 por hora, o ano tá quente, vocês sabem aí do que tá acontecendo. A gente usa, claro, né, nomes mais fakes ou falsos para não ter problema com o YouTube. E todo mundo tá sabendo da atual situação lá, né, que tem um conflito no Oriente Médio, a coisa começou a meio que se escalar e todo mundo fica com medo, né? Porque até vi uma animaçãozinha na internet que eu vou falar, a pessoa em questão lá falou que teria a possibilidade de fazer um bombardeio em Londres, e aí todo mundo ficou meio assim, porque aí realmente a coisa se escala pro nível mundial, que é o que todo mundo tem medo, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, meu querido Marluz. Conflito mundial. Vamos ter? Como é que tá essa história aí? Já estamos atravessando, né, o manifestar da guerra, que a partir do momento em que mais de 2 países começam a se degladiar, começam a entrar nesse processo de violências com violência, né, de desrespeito às soberanias e cidadanias, o mundo está em guerra. É aquela velha história, se uma laranja apodrece na caixa, ela contamina todo mundo. Então, a gente fica às vezes pensando na guerra que está acontecendo no Oriente, em alguns países, na nossa própria guerra interna aqui no nosso país, que a gente esquece, e nós vivemos numa disputa nesses últimos anos, né, de ideologias que tornam o país que era tão maravilhoso como o nosso Brasil, que todo mundo saía para a Copa, brincava. Você é dessa época de lá no Rio, Guru, lá no Rio de Janeiro, o pessoal pintava calçada, vizinho botava televisão na calçada, sabe? Mas, infelizmente, nós estamos atravessando esse confluir de uma guerra no mundo. Uma guerra política, uma guerra geográfica, uma guerra ideológica, uma guerra espiritual. Mas, sim, já começou esse processo e cada vez mais ele vai se tornar constante e turbulento. Cada vez mais vai ser como um imã atraindo o semelhante que atrai o semelhante, países tomando ideologias e posições, né? Na verdade, o que a gente sabe, a sombra, a escuridão, o lobo se vestindo na pele de cordeiro, gerando informações, manipulando informações e com isso a humanidade, digamos que meia-noite fosse o final dos tempos, faltando 3 para meia-noite. Então, 2026 é um ano atípico, onde enfrentaremos cataclismas, não só na guerra, mas como relacionados ao clima, ao meio ambiente. Vivenciaremos no Brasil uma experiência nunca vista. Você lembra daquele filme O Dia Depois do Amanhã? Sim. Daquele frio extremo, é o que a gente começou a viver em 2026. Nós estamos em verão, as águas de março que fecha o verão, e um frio, uma chuva atípico, né? Os meteorologistas, os estudiosos do clima já alertaram que esse 2026 vai haver neve e frio extremo no Brasil como nunca visto ou presenciado na história. Próximo aconteceu por volta de 70, 65 a 70, mas vivenciaremos experiências que não têm nada a ver com teorias conspiratórias, não, é com a falta de responsabilidade que a gente tem com a nossa casa, com o nosso templo que é a terra. A gente delega muito a ideologias o que está acontecendo, mas não. É a falta de responsabilidade do cuidar com carinho aqui de casa. Mas esse ano atípico, realmente, as pessoas estão mais intensas, as pessoas estão com falta de paciência. Hoje em dia, o bom dia é atravessado, a gente não percebe que já acorda com um peso estranho na consciência, já acorda fatigado, cansado. É exatamente essa egrégora negativa, esse mal manifesto pesando. E por vários motivos, de várias vertentes interpretam, inclusive dentro da espiritualidade, esse ano é um ano perigosíssimo. Não sou tragicista porque sempre vibro que o bem vence o mal. Nem que seja 5 para acabar o segundo tempo, na hora ali, pênalti, gol. O bem sempre vai vencer o mal. Se você anda retilíneo com a luz, você tem a consciência limpa, não importa o que os outros te apontem, o que os outros tentem, né, te desvirtuar do caminho, o bem sempre vence o mal. Mas, esse ano, haverão quedas impressionantes, haverá muito desespero na nossa humanidade. Cidades ditas
especiais, iluminadas, importantes, vão cair, vão manifestar realmente morte, dor. Essa guerrilha vai ser sangrenta em todos os sentidos. Caramba, então eu achei assim, porque pelo andar da carruagem, né, que eu já venho acompanhando, a gente já fez mais de 1000 programas no Paranormal, o Alegria de Viver também chegando a 200 mil inscritos e muita audiência, e é bem legal, a gente traz diversos tipos de pessoas, videntes, médiums. Eu já achei que a gente já estava chegando no limite, nem começou então. Não começamos nada. Primeiro que essa guerra vai nos impressionar, um dado interessante, pela tecnologia. Uma tecnologia não vista, inventos, aparelhos, armas, né, que realmente tem copiar de uma tecnologia que não é nossa. Isso dá pano para um outro programa, né, dessa tecnologia reversa, enfim. Mas é uma guerra onde realmente não existe diálogo. Existe a imposição de que eu sou melhor que você. É uma guerra que começa pelo ego, é doentia. Eu primeiro nem vejo mais televisão. Guru, eu cansei de informações em que a gente liga a televisão, só tem notícia mal, notícia que desvirtua, notícia que realmente deixa a gente triste. Você liga no jornal, é só tristeza, é só corrupção, é dor, é mentira. E aí quando você vai tomar parte de acrescentar alguma informação, de observar, você vê os líderes com aqueles egos corrompidos, você vê a face maligna, né? Você vê a face demiúrgica da fala, enfim. E aí a gente esquece do mandamento do não julgar para não ser julgado, do amar ao próximo como a gente se ama olhando para o espelho. Você queria viver numa guerra? Eu vejo cada cena, às vezes, pelas redes sociais, das crianças chorando. E as pessoas falando que é encenação. Essas crianças são pagas para encenar. O Chico frisava uma coisa, gente, que na guerra ambas as mães choram as perdas dos filhos e ambos os filhos choram as perdas dos pais. Eu agora que sou avô, né? Marluiz é vovô, eu tenho uma netinha chamada Maria Amélia, eu tenho minha sobrinha chamada Maite, quer dizer, eu já exerço esse acolher de tanta gente, como lá quando a gente está lá nos encontros do Paranormal, que eu abraço um por um, eu adoto, eu sou muito humanista. Mas eu sinto a necessidade de trazer cada vez mais a consciência de sermos humanos, como eu aprendi lá no Ashram de Sai Baba. Só existe uma raça humana e a gente se degladiando, disputando família, guru, discutindo com outro por causa de grupo de WhatsApp, opinião política. É só o começo, é só o começo. Infelizmente, o Oriente Médio é uma bomba que já começou a explosão. Não é o tic-tac, mas já começou para explodir o caldeirão. Vocês se recordam, há 2 anos atrás eu estava aqui com a minha irmã gêmea da espiritualidade, a minha contraparte feminina, Suzy Mariá. A gente estava aqui no teu programa e eu falei, eu vejo diretamente uma cena, porque quando eu acesso a interdimensionalidade, ela é atemporal, não é futuro, presente, ela está ocorrendo, ela vai ocorrer, ela ocorreu. Mas aquela cena como um vídeo em pausa é água fervendo e as gotas caindo para cima, e a luz transformando a areia desse lago ou mar em um espelho. A areia se solidifica. Eu falei aqui, é uma visão que eu tenho, muitos interpretam como uma bomba atômica, uma explosão solar, mas é a água que em ebulição as gotas caem para cima e aquele raio de luz transforma a areia em vidro, vira um espelho. Eu já tive umas 60 vezes essa mesma cena, visão. E agora é mais constante. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu tinha tido 6 ou 7. E agora umas 60 vezes. E isso tem me incomodado muito. Porque eu sei que é uma cena alarme, é uma cena aviso. E o que a gente pode fazer? A gente não tem que alimentar o mal. Você no incêndio, você tem que pensar muito bem como você corta não o fogo, mas o que alimenta o fogo. Sim. O combustível. Às vezes você joga água numa fogueira, aquilo explode. A água não só apaga, pode gerar uma reação com o oxigênio, pode explodir, criar uma chama maior. Então, a gente tem que realmente perceber que já está acontecendo, numa rapidez que a gente não imaginava. Você nunca imaginou estar vivendo uma guerra, um mundo como você está vivendo de hoje. Vocês aqui, nova geração, que estão aqui nos acompanhando, só viam pela ficção. Nós da velha guarda, bota a velha guarda nisso,
Viemos acompanhando, estamos acompanhando guerras que acontecem no mundo, mas não nesse implodir. A gente vê pandemia, é guerra, é política, é divisão, é destruição de uma sociedade como a gente entendia, bases e alicerces sendo estremecidos. Então, 2026 não é o fim, é o começo do fim. É o começo do fim, não tragicístico, porque temos que ter consciência, mas é o fim de todo um ciclo e processo que se faz necessário acabar. Porque senão não existe expectativa para nós, para o ser humano. Não existe confederação, seres extradimensionais e interdimensionais que possam atuar conosco. Não existem exércitos angelicais, enfim, mentores e curadores que possam agir enquanto a gente não tiver consciência. E essa guerra, ela é uma chave necessária para que possamos entender que nenhum país manda no outro, que nenhum país pode interferir no outro, que temos que ter o conselho, a conjunção, como Cristo na mesa com os 12 apóstolos, comungando de uma intenção, comungando de uma decisão. Mas vem muita coisa aí. Ainda não quero falar, não quero ser alarmista falando de guerra biológica. Ixi. É que assim, o povo tá assustado, eu também me incluo nisso, né? E é o que esse programa quer fazer também. Nós estamos conversando com diversos médiuns, o Marluz, que faz, assim, ele não pode nem falar o que ele faz, porque ele faz atendimentos internacionais, assim, se eu falasse, vocês nem acreditariam, que é um negócio absurdo. Então, estamos entrando numa época bem conturbada. Porém, o que nós podemos trazer de esperança? Porque não é só ficar falando tragédia, guerra, problemas. Toda vez que acontece isso, é para um bem maior final, né? Mas assim, para organizar uma casa, você tem que tirar os móveis, aí joga um balde com água, algumas coisas ali que estão meio podres vão morrer. É uma faxina total ali, né? Perfeito. Para me colocar o novo, eu tenho que tirar o que é velho. Para me poder, comprei um armário novo, eu tenho que tirar o antigo. Então, exatamente, é uma limpeza emocional, espiritual e material necessária para trazer a consciência a cada um de nós. Mas, mais do que nunca, o que cada um de vocês pode fazer, primeiro, é o oferecer dessa consciência, não divulgando o mal, não alimentando o mal com ideologia, com separação e divisão. Se separou, acabou, não é bom. Se não soma, some. Gerou discórdia na tua família, na tua casa, corta. Gerou discórdia com o irmão, corta, é isso. Opiniões, ideologias são nossas, elas não têm que ser obrigatoriamente impostas a ninguém. Cada um, o que seria do verde se todo mundo gostasse do vermelho e vice-versa? É isso. É importante que dentro da visão espiritual, e aí eu falo, nas linhagens que cada um de vocês crê, que cada um de vocês manifesta e se conecta, possamos criar esse serviço do bom e do bem. Não é tomar partido, mas a nossa guerra é propagar o amor. É o amor que cura e que liberta. É esse amor que, se tiver de ir numa frente de guerra, vai acolher aqueles que estão feridos, independente se é o soldado A ou B. É aquele que vai na guerra urbana do dia a dia, em vez de ficar compartilhando notícia internacional, que vai alimentar o irmão que está ali na praça, faminto. Que, como o cachorro-orelha, que eu vi tantos espiritualistas espraguejando aqueles jovens, hipocritamente, perpetuando o mal que eles fizeram, mas não foram capazes de comprar 1 quilo de ração e colocar na rua para os milhares de orelhas que estão abandonados. Isso é hipocrisia. Isso é fazer parte desse mal manifesto que se veste na pele do cordeiro. Eu fiquei em choque, eu cheguei a me pronunciar, eu vi trabalhos e grandes irmãos da espiritualidade permitindo o ódio manifesto, que esses jovens estão excomungados. Que isso? Você é pai, você é mãe, eu sou avô agora. Eu tenho sobrinho, eu tenho família. Como erraram muito, o destino já vai trazer a eles o aprendizado através da dor. Agora a gente alimentar, é isso. Então nessa guerra, em tudo que vem ainda, principalmente entre junho e agosto, esse período de junho e agosto, o que temos que fazer é se conectar com a espiritualidade. É usarmos a ferramenta da espiritualidade para proteção própria.
para essa proteção fazer com que a gente não perpetue esse mal, esse negativo. Se não soma, some. Repete isso tudo. Se não soma, some. Se é para brigar com filho, com cunhado, com nora, com mãe, com pai, com trabalho, se é para ficar naquelas listas cegas de informação que não é verídica, sai fora disso. Vai fazer o bem, vai a um orfanato, vai numa feira de adoção, faz uma distribuição, pega os 10% teu aí que você reclama tanto às vezes que te falta, é a diferença da riqueza para a prosperidade, doa para quem precisa. O Cristo está ali no meio dos feridos, dos doentes, dos moribundos, é isso. E com isso, proporcionar através da consciência esse escudo de defesa que a gente tem que colocar não só sobre a nossa individualidade, mas como o nosso planeta, a nossa nação, a todas as nações. Todos os dias se conectar com esse divino e falar: Pai, 2026 anos atrás, perdoa eles, não sabem o que fazem. Ô Pai, me inspira a ser melhor todo dia, me inspira a ser instrumento, perdoa os irmãos que não sabem o que fazem. É isso, essa é a chave. Com isso, o coletivo do positivo, o exército que emana amor verdadeiro, crístico, liberto, sem julgamento, ilumina e acende a escuridão manifesta. Se a gente acende no meio de um quarto escuro uma chama, por mais pequenina que ela seja, ela já ilumina, dá uma orientação a quem está perdido. Mas se a gente não tomar essa consciência, Guru, eu não sou tragicista, mas só está começando. É muita coisa. Existe guerra biológica. Suzy também já sentiu isso. Eu e Suzy divagamos e falamos muito sobre... E trabalhamos constantemente. Eu trabalho em oração a minha madrugada. Vocês sabem que eu durmo pouco. Não é só a ectoplasmia que eu tenho manifesta, não é só a materialização. Eu me entrego como instrumento. Isso não é essa burra lingual, não é saliva. Eu estou aqui falando, estou sentindo esse calor emanando para vocês terem essa consciência. Eu e Suzy dedicamos o tempo da gente, não é só o atendimento que o Guru até me encabula assim, mas é tanta coisa que a gente faz e dentro disso, o nosso dízimo é trazer a vocês essas informações e essa consciência de servir o bem, de ser do exército do Cristo, do cara que lá, na hora da crucificação, fala assim: tu crê em mim, vem comigo. Para o ladrão que estava do lado. Onde nós, em encarnações passadas, estávamos lá, crucifica. Cristo foi um preso político, cara. Cristo foi julgado por trazer consciência. Hoje a gente faria a mesma coisa. Hoje teria A e B, direita, esquerda, centro, todo mundo tentando impor ao outro aquilo que não é necessário impor. A gente não está pondo em prática o amar o próximo. A verdade é essa. Mas vem coisa muito feia. Junho a agosto, meu nobre Guru, é muito complexo. Eu não estou conseguindo até acessar, desbloquear a informação tão explícita e implícita que está vindo. Então, junho e agosto, tá gravado, tá marcado aqui. A gente vê, porque as pessoas assistem aí, depois me mandam DM, a Suzy falou, o Marluz falou. Na verdade, o que acontece aqui é que todos nós somos uma equipe, vocês também têm que entender isso. O Marluz dorme pouco, a Suzy também, então eles trocam figurinha pela madrugada. 4 horas da manhã. A gente estava lá em Goiânia, em Palmelo, com o nosso querido irmão Reginaldo, 3h40 da manhã, ela já manda o coração. Oi, a Suzy é doce, eu sou o ogro. Eu, mana, tá aí. A Suzy vai caminhar pela cidade e tô eu escrevendo, me dá um dever para fazer, eu passo para ela, a gente faz isso, a gente troca. Você sentiu e você viu? Uma coisa que vai ser trágica é a própria cidade denominada Santa explodindo em areia. O grande templo que mal reconstruído e talvez nunca será, virando areia. Então é muita informação. O Extremo Oriente tomando parte disso. Não vamos dar nomes aqui, nem titulações muito explícitas, senão infelizmente a própria rede social derruba a informação aqui. E aí aonde a gente pode atuar nisso? É vestindo farda, indo de... Não, é sendo soldado do bom e do bem. É sendo você uma general do bom e do bem. É ajudando os feridos da guerra interna que a gente tem. É você pegando o que você tem de sobra dentro de casa e doando. É você perdoando quem te fez mal. É você não se importando se falaram bem. Guru, se eu fosse
Se eu fosse me importar com tanta gente que me aponta, que teoriza, que conspira, a Suzy, então, meu Deus, a gente às vezes dá gargalhada. A gente ainda ora por essas pessoas, tanta gente que perpetua às vezes o negativo sem estar percebendo. E é aí que entra a diferença do grande espiritualista como vocês. Não é o hater, não é o que odeia, não é aquele que desvirtua, não. É ter a consciência tranquila. É ter a consciência de ajudar o próximo. Gente, 24 horas você manifesta alguém precisando de ajuda. 24 horas você pode fazer o bem. Você tem a escolha diária. E é só com a energia do positivo, deste amor que liberta e do bem, que a gente vai conseguir alterar. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.